você anima todos nós, nos aponta sempre uma direção. Nesse sentido, eu quero voltar na questão da privatização da Eletrobras, porque, na verdade, o Ludovico, não só a entrega, né, do patrimônio nacional construído por todos nós brasileiros, gerações, né, de uma empresa estratégica fundamental para o Brasil, mas também, queria saber sua opinião, se essa privatização ela também foi ruim para os empresários brasileiros. Né? Como você... Porque nós tínhamos uma estatal para gerar energia num preço justo para levar o desenvolvimento. E agora foi privatizado, está na mão do mercado financeiro, que controla a geração de energia. Isso é prejudicial para o setor industrial, empresarial brasileiro e para a população como um todo, Ludovico? Com certeza é prejudicial ao Brasil, é prejudicial ao país. Primeiro porque nós tínhamos grandes equipes, quadros importantes de engenharia nacional trabalhando no Grupo Eletrobras. Eletrobras Furnas, Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Eletrosul e todas as outras empresas vinculadas ao Grupo Eletrobras. E era um conhecimento desenvolvido pela nação, disponibilizado efetivamente para toda a sua população. Nós tivemos o quê? Um grande conhecimento. A partir do momento que nós conseguimos construir as usinas hidrelétricas, as linhas de transmissão, nós conseguimos efetivamente construir as subestações e levar a energia aos recantos do país, quando nós passamos a ter aquelas usinas pagas, aquelas linhas, aquelas subestações pagas, e poderíamos efetivamente ter uma redução de preço na energia, o que beneficiaria a população. E também sobras para novos investimentos, para atender aqueles que ainda efetivamente não foram suficientemente atendidos, houve essa privatização. E por conta de quê? Por conta de um momento na história da República em que se elegeu um Congresso majoritariamente conservador, e esse Congresso majoritariamente conservador efetivamente foi e privatizou, autorizou a privatização da Eletrobras, obviamente a partir do pedido, da solicitação, a partir do projeto encaminhado de um governo privatista que nós tínhamos dentro do Brasil. E isso trouxe consequências e trará ainda mais consequências, porque literalmente o Brasil perdeu a sua capacidade de intervenção num setor energético. Depende agora, efetivamente, da energia elétrica, de apenas empresas de capital privado. Ou seja, o Brasil perdeu a sua capacidade de intervenção, a sua capacidade, inclusive, de regulação. Essa questão que você levantou era... Deixando apenas claro que a regulação ela é feita pela agência, pela ANEEL, mas nós tínhamos efetivamente o Grupo Eletrobras sempre dando suporte, sustentação, porque gerava em torno de 30... Gera, mas era uma empresa pública que gera em torno de 30% da energia nacional e transmite em torno de 50% da energia nacional. Quer dizer, entregamos isso na mão do mercado financeiro, que pode ditar o preço, né, que eles bem querem, quer dizer, para a energia, inclusive controlando o fluxo de rio, né, quer dizer, que a Eletrobras, é isso? Com certeza, também, exatamente, bem colocado, que a preocupação com as nossas barragens, das nossas usinas hidrelétricas e, obviamente, a utilização dessa água, dessa acumulação da água, que é para energia elétrica, mas é também para navegação, ela também é utilizada pelas comunidades ribeirinhas para abastecimento, para plantios, ou seja, o domínio dessa água doce de qualidade efetivamente estava na mão do Estado, em todas essas usinas com lagos de regularização que até então faziam parte da Eletrobras pública, agora estão com a Eletrobras privada. Ludovico, realmente é muito triste, né, o que passou recentemente no Brasil, né, e que o presidente Lula e seu governo vai ter que reconstruir. Nós estamos reconstruindo esse Brasil e assim estamos levando, o presidente Lula está nos liderando esse país para um novo processo de desenvolvimento. Mas precisamos estar bem atentos para evitar os retrocessos e garantirmos a governabilidade desse governo contra um parlamento, né, que a gente vê, como você bem citou, o parlamento, tanto o anterior quanto o atual, né, que trabalha sistematicamente contra os interesses do país e da população brasileira. Mas falar em trabalhar contra o Brasil, Ludovico, no campo da engenharia e do país como um todo, vamos falar um pouco de Operação Lava Jato. Né? A Operação Lava Jato, Ludovico, foi uma outra tragédia que possibilitou essa tragédia maior do fascismo no Brasil, representado pelo último governo, o governo da destruição.
A Operação Lava Jato, Ludovice, ela conseguiu impedir um grande avanço da engenharia nacional. Nós tínhamos empresas, empreiteiras brasileiras, engenheiros brasileiros, trabalhando em diversos países do mundo, fazendo grandes obras pelo mundo afora. E a Operação Lava Jato, numa ação contra os interesses nacionais, contra os interesses do desenvolvimento, da soberania do país, simplesmente colocou as empresas de engenharia nacional na verdadeira bancarrota. Quer dizer, as empresas quebraram. A Lava Jato quebrou com as empresas nacionais e, segundo o DIEESE, ela possibilitou a geração infeliz de mais de 4 milhões de brasileiros desempregados, entre esses muitos engenheiros. Queria saber de você, Ludovice, né? Como que você viu a atuação da Operação Lava Jato contra a engenharia brasileira? Inegavelmente, todos nós brasileiros temos compromissos com a ética, particularmente todos aqueles que são do sistema Confea, CREAS, Mútua, das entidades nacionais, como de qualquer outra profissão, os advogados com a OAB, todos temos compromissos com a ética, com o cumprimento da legislação e todos somos efetivamente contra qualquer tipo de corrupção. Agora, o que aquela operação fez, claramente, foi a destruição de parte significativa da engenharia brasileira, das empresas de capital nacional. Algo que não pode absolutamente ser contestado é se combater o crime, o desvio de recursos públicos, a corrupção, e efetivamente aqueles que, porventura, tenham falhado nesse comportamento poderiam e devem sempre ser punidos. Mas as empresas não. As empresas são empresas brasileiras, empresas como até então nós tínhamos, uma Camargo Correia, uma Mendes Júnior, uma Andrade Gutierrez, uma Norberto Odebrecht, empresas efetivamente que geravam emprego, trabalho, renda, que faziam com que a competitividade do país avançasse, empresas que prestavam serviços e venciam licitações, inclusive internacionalmente, levavam a engenharia brasileira para o exterior, empresas que atuaram em dezenas de países não poderiam ser quebradas, como efetivamente foram, por uma visão tacanha, medíocre, daqueles que efetivamente conduziram aquela operação, que não tinham um compromisso com a área tecnológica, com a engenharia nacional. Combater a corrupção, todos temos obrigação de combater a corrupção, mas as empresas nacionais devem efetivamente sempre ser defendidas e protegidas, porque elas alavancam o desenvolvimento do país. Isso não é apenas uma realidade brasileira. Todos os países, e os Estados Unidos, os países centrais da Europa, efetivamente sempre tiveram casos difíceis que envolveram corrupção, tiveram o cuidado de preservar o trabalho, os empregos, a renda, as empresas nacionais, para que efetivamente elas continuassem sendo competitivas em nível internacional. Ora, ali tinham empresas brasileiras que, por exemplo, venceram licitações e construíram, inclusive, ampliações do aeroporto de Miami. Fala-se muito no Porto de Mariel, em Cuba, também, mas obras na África, obras na Europa, obras em várias partes do mundo, na América do Sul. Nós tínhamos empresas que efetivamente trabalhavam no limite da capacidade da área tecnológica. E nós hoje temos, em alguns momentos, nas licitações que são ofertadas no Brasil, a estrutura internacional vencendo, porque as empresas brasileiras, efetivamente, que até então disputavam esses mercados, foram cerradas, fechadas, ou, efetivamente, hoje estão em condições tão aquém daquela capacidade anterior, que muitas vezes impedidas até de participar de processos licitatórios, e nós passamos a ter, digamos, uma engenharia nacional que chegou a ser totalmente ocupada naqueles grandes momentos das taxas de crescimento citadas no começo, no final do governo do presidente Lula, nós passamos a ter, mais uma vez, desemprego na área tecnológica brasileira e, muitas vezes, dependendo, para efetuar determinados serviços, fazer contratações de empresas de fora. Vamos dar um exemplo na Petrobras. A Petrobras, aqui no Rio de Janeiro, efetivamente contrata, e nós assistimos ao longo daquele compromisso, a Petrobras, lá atrás, em 2002, nós tínhamos na indústria naval do Rio de Janeiro em torno de 2 mil empregados. Chegamos a ter com o pré-sal e o compromisso da Petrobras em contratar nacionalmente 80 mil empregados na indústria naval do Rio de Janeiro. E isto é extremamente significativo para este Estado, assim como para o Brasil. E por que isto?
porque você contratava plataformas, contratava navios, lanchas, torres e etc., aqui dentro do Brasil, utilizando a indústria siderúrgica nacional, a engenharia brasileira. E a partir do momento que você trabalha apenas com a perspectiva do liberalismo, alguém diz, mas em Singapura eu poderia eventualmente contratar uma plataforma mais barata. Mais barata em que sentido? Você eventualmente vai ter um custo menor naquela plataforma, mas não vai ter todo o desenvolvimento gerado, inclusive os impostos a partir desse desenvolvimento gerado no Brasil. É preciso ter clareza de que o compromisso de uma Brás, da Eletrobras, de uma Petrobras, efetivamente, sempre foi com o Brasil. E aí eu estou dizendo a Eletrobras pública, a Petrobras pública. E as contratações se faziam viabilizando o conhecimento nacional acumulado e a capacidade da indústria nacional. O Brasil já deu grandes exemplos, mas é preciso que a gente também mostre que os países centrais do mundo, muitas vezes admirados, investiram nas suas engenharias. Para falar de algo que todo mundo entende. Quando nós falamos dos Estados Unidos na indústria automobilística, nós lembramos da Ford, lembramos da GM, lembramos do Lincoln Continental, nós lembramos efetivamente da Chrysler. Quando nós falamos da Alemanha, nós podemos rapidamente citar a Volkswagen, nós podemos citar a BMW, a Porsche, nós podemos citar tantas empresas como a Audi, efetivamente como também a Mercedes-Benz, que é a capacidade do povo alemão na área tecnológica, no setor automotivo. Quando a gente olha para a Itália, todos admiramos a Ferrari, a Lamborghini, a Alfa Romeo. Quando a gente fala, eventualmente, da Inglaterra, você tem lá o Jaguar, você tem o Rolls-Royce, você tem a demonstração da capacidade da engenharia automotiva daquela nação. E por que o Brasil, efetivamente, sempre foi uma montadora? O Brasil é um montador na indústria siderúrgica brasileira. Porque nós não efetivamente criamos um projeto para desenvolver o motor brasileiro. É essa a grande diferença. Então, essas indústrias, a Coreia, o Japão com a Nissan, o Japão com a Honda, o Japão com a Toyota, com a Mitsubishi, mais recentemente a Coreia, que efetivamente vende carro hoje para o mundo todo a partir da Hyundai e da Kia, isso tudo é engenharia daqueles países que efetivamente foram se tornando centrais com um produto interno bruto acumulado e, mais que isso, com a geração de valor em função desses conhecimentos. Quando o Brasil, por exemplo, Folena, é importante citar, se decidiu a construir aviões e criou a Embraer. A Embraer é motivo também de orgulho da área tecnológica do Brasil. Mas quando nós vemos o avião da Embraer voando pelo mundo, todos nós nos sentimos orgulhosos. Mas eu já tive, a engenharia me permitiu, viajar e conhecer todos os estados brasileiros e uma parte do mundo. Eu já viajei 2 vezes num avião da Embraer no exterior e a primeira curiosidade como engenheiro brasileiro efetiva foi, ao entrar no avião, pegar as especificações técnicas e eu procurei encontrar Made in Brasil. E não encontrei. Eu encontrei avião montado em sua última etapa no Brasil, porque a turbina não é nossa. Então, nós precisamos não apenas resgatar a engenharia brasileira, mas também, não apenas na construção civil, na área siderúrgica, efetivamente, mas nós precisamos também ter projetos de país visando, efetivamente, desenvolver o conhecimento que nós temos do motor, da turbina, para que nós possamos entrar nesses mercados, efetivamente, em condições de disputa. Quando lá atrás o Gurgel, um brasileiro, construiu o primeiro carro elétrico do mundo, o Brasil não se voltou efetivamente para o desenvolvimento daquele carro elétrico, porque nós tínhamos o auge, o boom da indústria do petróleo e, obviamente, o carro elétrico naquele momento criaria dificuldades para a indústria, né, da gasolina, do álcool e assim sucessivamente. Hoje nós assistimos o mundo caminhando para os carros híbridos e até o carro elétrico e o Brasil nem se lembra mais que o Gurgel era um carro brasileiro desenvolvido por um engenheiro brasileiro que, inclusive, emprestou o seu sobrenome, Gurgel, para aquele automóvel. Então, o Brasil, sempre que teve, digamos, oportunidade, teve incentivo, desenvolveu e demonstrou a sua capacidade. E a nossa área tecnológica tem feito isso ao longo de décadas. E, efetivamente, nós precisamos cada vez mais ter a clareza de que a nossa inserção no mundo não pode se dar apenas como um produtor agrícola.
O Brasil é um grande produtor agrícola, cada vez mais, com muito orgulho, mas o Brasil tem que ser também um país de indústrias. O Brasil tem que ser um país que transforme ciência em tecnologia, conhecimento em produto, e isso se dá pela engenharia. Quando nós efetivamente deslocamos a capital do Rio de Janeiro para Brasília, quando Juscelino Kubitschek fez isso juntamente com o Congresso daquela época, nós efetivamente passamos a ter uma interiorização do Brasil. Foi graças a Brasília, uma decisão política, mas a engenharia brasileira que construiu estradas, pontes, que colocou energia no Centro-Oeste e permitiu que, a partir de Brasília, nós tivéssemos desenvolvido o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Rondônia, o estado do Tocantins. Graças a Brasília, hoje o Brasil é também um produtor, competidor, um grande celeiro do mundo, e a nossa agronomia, também engenharia nacional, efetivamente tem demonstrado a sua capacidade cada vez mais, e ensinando ao mundo como efetivamente se trata a terra. Foi a Embrapa, Engenharia Agronômica Brasileira, que viu que o cerrado, que era tido até então como terra fraca, com algum tratamento, efetivamente, nós poderíamos ter aquilo produzindo na proporção, na capacidade de hoje e fazendo do Brasil um celeiro mundial. Mas veja, o Brasil não pode apenas ficar no produto agrícola e aqueles efetivamente demandantes a partir da agricultura. Decorrentes, perdão, da agricultura. Nós precisamos, literalmente, ter a nossa, cada vez mais, a nossa indústria da construção civil, a nossa indústria de construção de estradas, ferrovias, hidrelétricas. O Brasil demonstrou agora, recentemente, no próprio setor elétrico, com a entrada da energia eólica, a entrada da energia solar, a sua grande capacidade. Na época de 2002, quando o presidente Lula assumiu, o Brasil gerava em torno de 83 mil megawatts de potência e tivemos um apagão no país. Hoje nós estamos em torno de 190 mil megawatts de potência. O ano passado, praticamente 8 mil megawatts foram incorporados à matriz brasileira. E isso é importante que se diga. E foi a engenharia nacional, foi a capacidade do povo brasileiro que viabilizou com que isso acontecesse. Nós precisamos cada vez mais participar dos fóruns internacionais em condições de igualdade, em debate sobre propostas que efetivamente façam do Brasil um país central. E é isso que acreditamos que o Estado brasileiro, via seu governo, deve propugnar na sua inserção internacional. Olá, pessoal. Aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos de engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Olha, hoje, infelizmente, a nossa amiga Beth, que está sempre conosco aqui, não vai poder participar do programa com a gente, porque ela está em viagem, está aí no exterior, está na China, então ela não vai estar aqui com a gente. Então, eu vou estar tocando aqui o nosso programa e já convidando a todos vocês a participarem, né, das nossas redes sociais. Nos acompanhar aqui, se inscrever no nosso canal no YouTube e nos acompanhar também, nos seguir no Instagram. Nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano, @SOS Brasil Soberano, e está aqui na tela, né, o QR Code para quem quiser nos acompanhar. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre exatamente aquilo que deu origem ao Soberania em Debate, ao SOS Brasil Soberano, nosso movimento, que é exatamente a engenharia brasileira. Nesses anos todos que nós estamos aí nesse projeto, nós nunca fizemos um programa específico para tratar da engenharia, do que a engenharia brasileira tem desenvolvido, os problemas também da engenharia. Então, hoje nós vamos ter um programa dedicado à engenharia, logo, um programa dedicado ao desenvolvimento. E para isso nós vamos contar aí com um grande engenheiro. Por favor, Felipe. Opa, está aqui na tela. É o nosso amigo Henrique Ludovici. Ludovici, seja bem-vindo a participar aqui do nosso programa. Está com som, está fechado o seu som, tem que abrir. Agora, eu agradeço a você, Folena, e a todos que efetivamente construíram esse importante debate Brasil Soberano.
a oportunidade de conversar aqui com vocês e, particularmente, com todos aqueles que estiverem nos assistindo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós é que agradecemos a você por estar com a gente aqui para tratar desse tema importantíssimo. Eu costumo sempre dizer, Ludovice, falo isso para o Olímpio, né? Não há desenvolvimento sem engenharia. Então, vocês é que são a porta, né, que são aí a porta de entrada do desenvolvimento do Brasil. Mas, gente, antes de prosseguir com as questões para o Ludovice, eu vou fazer a apresentação dele. Henrique Ludovice é engenheiro civil, graduado pela Universidade de Brasília, UNB, ex-presidente do CREA do Distrito Federal, ex-presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, ex-presidente da MUTA, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, ex-diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal, ex-diretor-geral do Departamento Metropolitano de Transporte Urbano do Distrito Federal, ex-secretário de Transporte do Distrito Federal, ex-vice-presidente do Conselho de Administração do metrô também do Distrito Federal. Foi assessor para a universalização de energia elétrica da Eletrobras, Eletronorte, onde trabalhou desde 1989 até 2022. Vocês podem ver aí que o nosso convidado é um engenheiro, né, que comandou toda a sua categoria, sendo presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ludovice, olha, diante desse teu currículo, eu já te pergunto, quais são os grandes desafios aí para todos os engenheiros brasileiros diante desse novo quadro que nós temos um governo popular, democrático e progressista que quer reconstruir o Brasil? Bom, é preciso primeiramente ressaltar a importância da ênfase que este governo vem dando desde 2002, final de 2002, início de 2003, à engenharia nacional. Foi justamente no período que o presidente Lula assumiu o país que nós tivemos algumas das maiores taxas de crescimento da nossa história recente. Nós chegamos a ter 5,7%, 6,5%, 7,4% de crescimento, e muito daquele crescimento naquela época foi fruto do investimento na área tecnológica, particularmente na engenharia. Agora, mais recentemente, com a nova posse, terceiro mandato também do presidente Lula, efetivamente já se verifica uma nova ênfase à área tecnológica e a investimentos no Brasil, valorizando, inegavelmente, a engenharia nacional. Até porque a nossa engenharia atua em habitação, saneamento, energia, telecomunicações, produção agrícola, planejamento urbano, transporte, petroquímica. São tantas as áreas diretamente responsáveis pelo desenvolvimento social e econômico do país e também um impacto significativo na geração do produto interno bruto, que é a riqueza que o país eventualmente produz durante um ano. E é preciso que tudo isto que é produzido efetivamente seja apropriado pela população nacional. E é isto que efetivamente nós precisamos, fazer com que haja um reconhecimento que a valorização da engenharia brasileira, da engenharia nacional, não pode ser vista ou tida como um aspecto meramente corporativo, mas é a defesa da viabilidade de um projeto de país desenvolvido social e economicamente, garantida a sua soberania, como efetivamente se coloca aqui no programa Brasil Soberano. Ô, Ludovice, você fala de uma coisa tão importante, você falou aí, né, de desenvolvimento com distribuição da riqueza, né, coisa que governos da época da ditadura, governos que têm o neoliberalismo como base, não se preocupam nem com o desenvolvimento e nem com a distribuição da riqueza. Então, já vemos aí que você é um engenheiro que conduziu a engenharia nacional preocupado com a soberania, mas também preocupado, né, com os desajustes, né, da pobreza, o combate à pobreza e da desigualdade existente no Brasil. Ludovice, nós temos verificado aí, né, você falou do governo do presidente Lula, tanto na sua primeira fase, depois a presidenta Dilma também, programas sociais fundamentais, como, por exemplo, Luz para Todos, né, o programa Minha Casa Minha Vida e muitos outros programas sociais que levam realmente desenvolvimento para a população brasileira. Fala para a gente um pouco aí a tua experiência como engenheiro,
né, da atuação de vocês, engenheiros, nesses programas sociais, nesse e em outros programas que o governo tem desenvolvido. Perfeitamente. Para que o Brasil possa reduzir as desigualdades e possa levar ao desenvolvimento que a área tecnológica propicia, a maior parte da sua população, e eu diria a totalidade, tem direito a alcançar os desenvolvimentos que a área tecnológica permite no século XXI, nós precisamos fazer com que isso chegue aos confins do Brasil. Um programa como você citou, Luz para Todos, que nada mais é do que a universalização do acesso à energia elétrica. E ele se deu a partir de um compromisso do Brasil de fazer com que toda a população nacional tenha acesso a este conhecimento que efetivamente vem do século XIX, início do século XX, e efetivamente no século XXI. Uma parcela importante, significativa da população brasileira ainda não tinha acesso à energia elétrica. Então, este compromisso que viabilizou investimentos a partir dos compromissos com os estados, mas particularmente dos fundos da Eletrobras, fez com que milhões de brasileiros passassem a ter acesso à energia elétrica. E o impacto disso é muito grande, porque primeiro impacta a indústria, geração de emprego, trabalho e renda, porque nós tivemos a fabricação de postes, cabos, medidores, transformadores, efetivamente lâmpadas, fios, por conta da necessidade de levar a energia elétrica a todo o país. Nós tivemos os investimentos em usinas, nós tivemos investimento em linhas de transmissão, em subestações, abaixadoras, elevadoras, seccionadoras de tensão. Nós tivemos literalmente depois o impacto que a chegada da energia elétrica alcança na linha de eletrodomésticos. A venda que aconteceu nesses períodos de grande crescimento de refrigeradores, de ventiladores, de fogões, efetivamente as pessoas passaram a ter acesso a determinados bens que só aqueles que dispõem da energia elétrica alcançam. E o impacto é ainda maior quando se verifica, por exemplo, que a chegada da energia elétrica reduziu drasticamente o analfabetismo no Brasil, porque os lavradores, os camponeses que até então não tinham condições de ir à escola durante o dia, porque se encontravam trabalhando, passaram a ter o direito de ter a escola à noite em função da chegada da energia elétrica. A saúde pública foi diretamente impactada na medida em que, com a chegada da energia elétrica, os refrigeradores passaram a ser possíveis e o congelamento das vacinas, melhorando a saúde daquelas comunidades mais distantes, aquelas comunidades ribeirinhas, aquelas aldeias indígenas e até, por que não dizer, os assentados rurais, que efetivamente estavam longe da energia elétrica. Portanto, quando o governo também criou, naquele tempo, o Água para Todos, nós tivemos um compromisso de levar água tratada, ou seja, algo que nós que moramos na cidade já convivemos há tanto tempo, àquela população que tinha dificuldade de encontrar a água potável e, eventualmente, a água para poder fazer os seus canteiros, para poder alimentar seus animais. E o que aconteceu? Nós passamos a ter, literalmente, um programa de 1 milhão de cisternas. Mais uma vez, a engenharia brasileira se fez capaz, a indústria nacional, de produzir o transporte, de fazer com que esses equipamentos, essas cisternas, assim como no setor elétrico, fossem levados aos rincões do país, e nós tivemos um programa que viabilizou, muitas vezes, a propriedade rural, que com a chegada da água e a chegada da energia elétrica, fez com que houvesse, inclusive, em determinado momento da recente história, uma migração de retorno. Pessoas que se encontravam nas periferias das grandes cidades retornaram para aquelas propriedades que passaram a ter uma capacidade de hospedar não apenas uma família, mas uma segunda ou uma terceira família de um filho ou filha que retornou justamente para o convívio e a atuação naquele pedaço de chão, naquela terra que até então não tinha a energia elétrica e a água. Vamos fazer mais uma colocação. O semiárido nordestino ele tem 385 municípios que foram, por exemplo, também beneficiados por uma grande obra da engenharia nacional, que foi a transposição do Rio São Francisco. A partir do momento que o São Francisco foi transposto e chegou naquele nosso semiárido, nós passamos a ter uma elevação da qualidade de vida daquelas populações, indicadores de desenvolvimento muito melhores e até uma fixação das pessoas, reduzindo aquelas migrações
que até então eram comuns no Brasil, para as periferias das grandes cidades. Portanto, programas efetivamente governamentais que visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas também são fruto dessa engenharia nacional, da capacidade tecnológica brasileira e geram oportunidades de trabalho, principalmente para aqueles que estão efetivamente numa idade mais jovem e que precisam de uma nação que os acolha e que dê condições de sustento das suas famílias e das suas expectativas em relação às suas carreiras. O Henrique Ludovici, eu estou gostando muito de conversar contigo. Volto a dizer isso. Por quê? Você está esclarecendo aqui para o nosso público, para quem está nos assistindo, o que os engenheiros fazem. Você citou tanta coisa que a engenharia nacional levou para a população, né, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Quer dizer, dessa produção, né, que você citou bem, a partir de governos democráticos e populares. Então, aí a necessidade, nós estamos sempre pensando o que deva ser, né, um governo vocacionado para o seu país, para o seu povo, e não um governo comprometido com interesses, né, que levam ao subdesenvolvimento. E aí, a partir disso, Ludovici, eu estava pensando aqui comigo, né? Você cita aí toda uma fase de desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, inclusive o desemprego, que diminuiu muito oportunidades para a juventude, e aí veio o infeliz golpe de 2016. E nós mergulhamos numa verdadeira tragédia que paralisou o país. E aí tem uma pergunta aqui da nossa internauta, que está sempre conosco aqui, a nossa companheira Norma Serra, que ela pergunta o seguinte: como restabelecer a força e a credibilidade da engenharia brasileira depois dos últimos 4 anos, com a semi-paralisação do último governo? No caso, é o governo de Jair Bolsonaro e dos militares, né? Bom, inegavelmente, o Brasil precisa sempre retomar os projetos de desenvolvimento que envolvem a engenharia brasileira, e eu afirmo categoricamente que esse é o caminho para o país nesse século. Se nós quisermos ter um país desenvolvido com toda a nossa comunidade, toda a nossa população, vivendo à altura do que a tecnologia propicia, disponibiliza no século XXI, nós precisamos valorizar e desenvolver a engenharia no Brasil. E vou dar alguns outros exemplos. Primeiro, eu agradeço ao Folena as citações, mas a própria descoberta do pré-sal brasileiro foi efetivamente um conhecimento da área de geociências, da engenharia de Minas, da nossa grande empresa Petrobras, que ensinou ao mundo que efetivamente abaixo da camada de sal nós teríamos uma província de petróleo. E é preciso deixar bastante claro também que aquelas áreas estavam concedidas a empresas estrangeiras até então, que perfuraram até o limite das suas capacidades tecnológicas, não encontraram petróleo e devolveram a concessão para o Brasil. A ANP, então, entregou para a Eletrobras, e aí sim, a engenharia brasileira, a empresa brasileira Petrobras, teve a capacidade de furar 2 quilômetros de uma camada de sal e encontrou abaixo daquela camada, portanto, o pré-sal na formação da terra, a província de petróleo que hoje orgulha o Brasil, orgulha a nossa área tecnológica e orgulha o mundo. Para que a gente tenha ainda uma ideia da importância do investimento, da formação de quadros na engenharia, eu poderia, por exemplo, falar da saúde pública. A saúde pública, ela cada vez melhora em termos de saúde por conta dos equipamentos de prospecção, dos equipamentos de detecção que a engenharia propiciou para que os médicos possam, eventualmente, identificar as doenças, os males que acometem as pessoas. E também a engenharia é responsável pelos equipamentos de intervenção que a medicina se utiliza para sanar esses males, essas doenças, esses problemas, muitas vezes fazer cirurgias até então extremamente complexas, hoje muito mais simples, por conta dos novos conhecimentos, mas também dos novos equipamentos que a área tecnológica disponibiliza para a medicina brasileira. Portanto, é importante que nós saibamos que dentro do orçamento nacional é preciso, sim, garantir aquilo que a Constituição brasileira, que a legislação ordinária nacional assegura para a educação, assegura para a saúde e, na verdade, também para a mobilidade, para o transporte, nós temos ainda muito a evoluir, mas tendo clareza de que nós precisamos cada vez mais usar a capacidade do Estado nacional, do Estado brasileiro,
para fazer licitações e contratos que façam com que as empresas brasileiras e os engenheiros brasileiros tenham mercado de trabalho e possam disponibilizar o seu conhecimento para equacionar as situações que o Brasil precisa, mas também funcionar como exemplo em nível internacional. É o seguinte, como que a engenharia sentiu esses últimos 4 anos de destruição? Assim mesmo foi denominado por eles. Vamos destruir com tudo. Como que isso repercutiu para os engenheiros e no campo da engenharia brasileira? Bom, nos últimos anos, nós não tivemos, primeiro, os investimentos que até então existiam pelo Estado Nacional. Nós vimos isso nas universidades públicas, que foram literalmente deterioradas, o berço do saber, do conhecimento acessível a todos aqueles que eventualmente, obviamente, ingressam naquelas universidades. Você tem também a dificuldade dos investimentos na saúde pública e, particularmente, nós passamos a ter uma visão privatista, como aconteceu com o Grupo Eletrobras, que era até então a maior empresa brasileira de geração e transmissão de energia elétrica, e foi literalmente entregue ao capital privado, tirando daquela companhia grandes quadros e equipes que, ao longo de décadas, formaram efetivamente um conhecimento disseminado em nível nacional. E um conhecimento público, um conhecimento nacional, um conhecimento brasileiro que estava à disposição do desenvolvimento do nosso país. Outro quadro importante que é preciso verificar, agora na recente reformulação orçamentária que o governo brasileiro precisou realizar, o Estado brasileiro via seu governo, para quê? Para recolocar recursos na educação, recolocar recursos na saúde, recolocar recursos, inclusive nos hospitais, para que as pessoas voltassem a ter perspectivas, colocar recursos de forma definitiva em programas de renda mínima que assegurem àqueles que eventualmente não estão inseridos no mercado uma capacidade de sobrevivência digna num mundo competitivo como é o nosso hoje. Agora, isso não é apenas uma ação brasileira. O mundo, a Europa, a social-democracia, já há muito tempo mostra que as pessoas têm que ter o direito à dignidade. A Europa, com todas aquelas suas guerras que a gente assiste às vezes em algumas séries de TV, mostra que aqueles povos, aquelas tribos, os germanos, os visigodos, os ostrogodos e todos aqueles que se organizaram e hoje funcionam como a Europa Ocidental, em verdade eles evoluíram em termos de convivência e asseguraram a todos um padrão de vida que estivesse compatível com as expectativas do cidadão, do ser humano. Por isso mesmo, a gente tem que estudar cada vez mais a história da Revolução Francesa, aquelas guerras europeias, e mostrar quais foram as causas que geraram a tanta disputa e como eles conseguiram equacionar aquelas sociedades que até então eram efetivamente adversárias e inimigas, numa convivência em um continente com um padrão de vida elevado. Por que isso? Porque eles asseguraram o mínimo para a cidadania, ou seja, aqueles que eventualmente estão nas camadas mais humildes da população ainda assim têm uma vida digna. Vou dar um exemplo para você, Folena. Quando nós tivemos aqui a pandemia no mundo todo, nós vimos a dificuldade que foi em determinados momentos haver por parte de setores da economia nacional o entendimento de que era necessário criar uma bolsa para a população que eventualmente estava desempregada. E foi uma dificuldade, efetivamente, chegar-se naquele valor de R$600. Enquanto isso, o americano passou a receber imediatamente $1.500. Se nós formos ver quanto naquela época o dólar valia em torno de R$6, então é como se o povo brasileiro tivesse direito para a sobrevivência de R$600 e a cidadania americana oferecesse R$9.000 para cada um dos membros da sua população. Então, veja bem, é preciso que a gente verifique que o liberalismo que se tentou implantar no Brasil, ele, na verdade, não trabalha a favor da nossa soberania, não trabalha a favor da nossa cidadania e, efetivamente, faz com que aquilo que foi construído com o conhecimento de todos e essas empresas brasileiras nacionais passaram a ser, literalmente, como proposta de Estado via governo, privatizadas. E isso, efetivamente, não condiz com a história do Brasil, não condiz com o sonho daqueles que efetivamente quer um Brasil desenvolvido, social, economicamente, com a sua soberania assegurada, mas altaneiro, se relacionando com o mundo, com o planeta, efetivamente de forma
absolutamente democrática, mas defendendo o espaço do Brasil no mundo. Esse programa aqui é um programa que a gente tem que futuramente retransmitir nas escolas de ensino médio, porque dá esperança. Você está mostrando para a juventude, para quem está nos assistindo e para a juventude brasileira, que o brasileiro é capaz de produzir tudo. Produzir motores, fazer grandes transformações, grandes obras. O brasileiro tem inteligência e a engenharia brasileira tem mostrado isso. Por isso, a importância, Ludovice, estamos ouvindo você, que pode realmente, né, servir de referência para a juventude brasileira. Antes de prosseguir, eu queria aproveitar também com relação a essa questão anterior, fazer um destaque da Lava Jato. Dizer o seguinte, Ludovice, eles não tiveram, o juiz, né, os juízes que atuaram e os promotores, não tiveram a menor preocupação, né, com princípios básicos do direito. Um dos princípios do direito empresarial é a preservação da empresa. E eles simplesmente desconsideraram isso. Podiam afastar os acionistas, os administradores, né, mas mantendo a empresa. Podia colocar até um interventor nas empresas, mas chamar até os trabalhadores para conduzir as empresas, porque os trabalhadores são os que melhor conhecem as empresas. Mas não, eles optaram para a destruição do Brasil, e que nós fomos ver depois que o projeto deles era um projeto político contrário aos interesses do nosso país e do nosso povo. Ludovice, o governo federal vai investir agora, o presidente Lula, no novo PAC, 1,7 trilhões de reais. Como você vê esse novo PAC como oportunidade para a engenharia nacional? Bom, primeiramente, eu acho que é extremamente importante e deve ser aplaudida a iniciativa do Estado brasileiro, via seu governo, de criar mais um programa de aceleração do crescimento. Porque nós precisamos envolver toda a população nacional, nós precisamos trazer a juventude para os postos de trabalho, nós precisamos, na verdade, ter perspectivas para as novas gerações. E o PAC foi lançado aqui no Rio de Janeiro. Faço uma crítica. O PAC, ao ser lançado, e isso, obviamente, é preciso deixar claro, o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, o Clube de Engenharia, a CEAERJ, deveriam ter sido convidadas, a FICENGE deveriam ter sido convidadas, porque são instituições que há muito lutam pela engenharia nacional e o governo brasileiro tem compromissos para com essas instituições. Nós tivemos, sim, o convite à Firjan, o convite ao Sinduscom, às áreas empresariais, e elas são muito bem-vindas, e achamos que o Estado brasileiro acertou nesses convites. Mas é preciso chamar as instituições de engenharia em todos os seus níveis, porque o programa de aceleração do crescimento envolve tanto os engenheiros profissionais liberais, os engenheiros empregados, os engenheiros empresários, em todos os níveis, as pequenas, médias e novas empresas. E nós precisamos estimular que a juventude, que a garotada, efetivamente busque os vestibulares, os cursos de engenharia para se graduar, para se formar e desenvolver as suas atividades profissionais. Porque um dos indicadores que mostra a viabilidade de um país desenvolvido nesse mundo tecnológico é também o número de engenheiro por habitante. E se nós formos analisar no Japão, na Coreia, nesses países centrais, esses números são efetivamente significativos e o Brasil, em fase recente, teve um decréscimo nessa situação, justamente por conta da ausência de investimento na área tecnológica nesses últimos anos do último governo. Nós precisamos retomar esse crescimento, e o crescimento se dá a partir da aceleração dele, daí o PAC. Então, veja bem, nós vamos ter novos investimentos em diversas áreas que o Brasil já mostrou a sua capacidade, a sua excelência. Nós precisamos gerar habitação para a nossa população. Nós temos um déficit habitacional muito grande, daí o programa Minha Casa Minha Vida. Na verdade, você tem que encontrar áreas, você tem que elaborar projetos, fazer as edificações e dar condição de cidadania às pessoas, um endereço digno para que elas possam habitar.
Ao mesmo tempo, para você construir essas habitações, você tem que ter geração de energia elétrica para poder disponibilizar energia naquelas novas unidades habitacionais. É preciso ter captação de água, é preciso ter esgoto tratado, é preciso ter escolas, é preciso ter postos de saúde, e tudo isso é feito pela construção civil e emprega profissionais, pessoas de todos os matizes, engenheiros, arquitetos, agrônomos, naturalmente, e mais que isso, a gente emprega profissionais valorosos que trabalham na construção civil, como os pedreiros, os carpinteiros, os marceneiros, os armadores e todos que eventualmente trabalham numa produção industrial para gerar aquelas edificações. Então, programas como esses resgatam a cidadania. As nossas cidades não podem mais ter terras invadidas por conta da falta de oferta de habitação para a sua população, principalmente a de mais baixa renda. É preciso que nós tenhamos, quando fizermos investimentos em novos bairros, assegurarmos efetivamente a ocupação para todas as classes, todos os níveis sociais. Quando nós vemos o crescimento do estado do Rio de Janeiro, à medida que o Rio foi se desenvolvendo para a Zona Sul, e efetivamente isso aconteceu, porque não havia, digamos, imóveis para aquelas populações que trabalhariam para aqueles novos habitantes da Zona Sul, nós tivemos as invasões, as ocupações irregulares, no princípio, das nossas colinas, dos nossos morros, das nossas serras, efetivamente. Nós precisamos ter um desenvolvimento concatenado, onde todos possam se sentir incluídos. E é por isso que é necessário, absolutamente necessário, programas também como Minha Casa Minha Vida, para dar dignidade, condições de moradia para as pessoas, sem que aquele custo de aluguel fique efetivamente na conta daquele trabalhador, daquele profissional. Nós temos mais. Nós precisamos lembrar que esses investimentos que o PAC vem fazendo, eles são investimentos que agregam, que integram, que viabilizam o Brasil se elevar em termos de indicadores internacionais. Nós precisamos eliminar de forma definitiva o analfabetismo, e isso não será feito sem novas escolas, sem escolas noturnas, sem o digital, porque a engenharia também permitiu hoje, efetivamente, que as pessoas possam estudar, as pessoas possam, à distância, inclusive, se formar. E isso é importante, mas para isso nós precisamos ter tomada, precisamos ter energia, precisamos ter locais acolhedores para que as pessoas possam se formar. Nós precisamos ter a saúde pública cada vez mais desenvolvida, e aí vem desde a edificação, os hospitais, as clínicas, mas também a tecnologia ali envolvida, porque a cada dia que passa, novos processos são descobertos pela área tecnológica de intervenção no corpo humano. Então, a saúde é algo cada vez mais desenvolvido e inegavelmente caro. Por quê? Porque os processos são cada vez mais complexos e cada vez nós temos novos e melhores tratamentos para os males do passado. E, obviamente, que há parte da população que não tem acesso a isso, não tem acesso, não tem como pagar plano de saúde, não tem renda para tal, e nós precisamos ter, sim, uma saúde pública cada vez mais bem dotada para gerar as condições de cidadania que o povo brasileiro exige e tem direito, assim como qualquer outro povo em qualquer outra parte. Mas nós aqui dentro do Brasil temos como prioridade cuidar do povo brasileiro, em que pese todos os demais que aqui se encontram também fazem parte dessa estratégia do Brasil moderno de hoje. Muito bom, Ludovici. Olha, eu acho que com a sua resposta do PAC, você respondeu também a norma certa. A gente vê as nossas ferrovias brasileiras, há um tempo atrás, nós tínhamos diversas bitolas de trens, porque sempre que o Brasil tomava um recurso emprestado para poder construir uma ferrovia, hora da França, hora da Inglaterra, cada um vinha e implantava a sua bitola, de maneira que as linhas de trem não se comunicavam. Isso é um absurdo. Mostra como o nosso desenvolvimento, em certos momentos, foi extremamente dependente daquele capital de fora. Se nós formos analisar ainda, o primeiro metrô no Brasil, inaugurado aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi na década de 70 do século passado. Quando a gente visita o metrô de Nova York, o metrô de Paris, o metrô de Madrid, são metrôs centenários que começaram no final do século XIX. Portanto, há muito que aquelas populações já guardam parte das suas poupanças para investir na mobilidade urbana. Você tem direito à habitação, você tendo direito à educação, tendo direito à saúde e tendo direito à mobilidade, a qualidade de vida já é outra. Efetivamente, você disputa mercado em melhores condições.
Então, é preciso estender os benefícios que a área tecnológica propiciou a toda a população nacional. Então, nós precisamos retomar as nossas ferrovias. Foi uma luta para construir, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul. Claro que a Ferrovia Norte-Sul, ela interliga lá o Maranhão, no porto de Itaqui, que é um porto com grande calado, e a intenção é que ela chegue, inclusive, até o Rio Grande do Sul. Claro que isso pode, eventualmente, conflitar com, às vezes, alguns interesses dos estados litorâneos. Teve um tempo que se discutia até a possibilidade do Brasil ter uma saída para o Pacífico, inclusive negociando com os países que têm saída para o Pacífico. Óbvio que isso criaria algumas dificuldades aos portos no nosso litoral, principalmente aqueles mais conhecidos e efetivamente mais ativos. Mas nós precisamos ter clareza que o Brasil tem capacidade, tem alternativas. E a engenharia nacional, efetivamente, tem, hoje, acúmulo suficiente para propor diversos projetos de alcance que possam fazer com que o desenvolvimento se espraie em todo o país. Então, a Ferrovia Norte-Sul foi um exemplo da nossa capacidade, uma ferrovia distante, no centro do país, e que, efetivamente, hoje, ela já está bastante avançada e, talvez em tempo surpreendente, nós possamos ter uma ferrovia de norte a sul realmente no país. O nosso setor rodoviário, a partir de Brasília também, deu uma demonstração fantástica. Quando nós vimos as duplicações, nós vimos as intervenções nos pontos críticos de acidente, de congestionamento, nós vimos as construções de pontes, de viadutos, para interligar o Brasil inteiro. Teve, inclusive, um presidente do Brasil do passado que dizia: governar é abrir estradas. Era a realidade daquele momento. Hoje, governar é você viabilizar o desenvolvimento em nível nacional, equânime para todo brasileiro, disponibilizando saúde, educação, mobilidade, sinal digital para que as pessoas possam efetivamente se comunicar e gerando emprego, trabalho e renda. E isso a nossa área tecnológica tem capacidade de fazer, e o Estado brasileiro, via seu governo, no nosso entendimento, segue no caminho correto ao lançar mais um PAC, que é um programa de aceleração do crescimento. Estamos aqui quase estourando o nosso tempo. Faz a despedida, Ludovice, por favor. Bom, muito obrigado a você, Folena, muito obrigado ao Brasil Soberano. Efetivamente, foi um privilégio estar aqui com todos nesse grande momento da nossa oportunidade da área tecnológica brasileira e dizer do nosso compromisso, efetivamente, das instituições de engenharia do Estado do Rio de Janeiro, das instituições de engenharia do Brasil, com um compromisso com o nosso país. Nós temos literalmente um compromisso com o Brasil, um Brasil desenvolvido social e economicamente, um Brasil que atenda às expectativas da população brasileira, da população nacional, um Brasil que efetivamente tenha compromisso com as próximas gerações. E nós, da engenharia brasileira, estamos absolutamente antenados à necessidade de fazer com que todo esse conhecimento da área tecnológica seja estendido e disponibilizado aos 215 milhões de brasileiros que têm o direito de alcançar um padrão de desenvolvimento social e econômico compatível com as suas expectativas neste nosso século XXI. Muito obrigado ao Brasil Soberano. Ô, Ludovice, muito obrigado. Olha, o programa contigo foi sensacional. Realmente, nós precisávamos fazer um programa sobre engenharia e não tinha pessoa melhor para tratar desse tema do que você, que foi o presidente do Conselho Federal de Engenharia. Nós estamos entrando agora na fase de eleição do sistema CONFEA, CREA e Mútua, e fica aí muito importante ouvirmos uma pessoa um engenheiro que liderou toda essa categoria no país. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Fica o convite para, na próxima semana, estarmos aqui para termos um novo programa, um novo debate e um novo convidado. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.